Olá, meu querido irmão e amigo, eu quero te cumprimentar hoje com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou o pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Acopiara, Ceará. E o motivo desse vídeo é bem simples. Queremos, por meio dele, comunicar ao teu coração um pouco das Sagradas Escrituras. E o tema que nós escolhemos para expor hoje é da escravidão para a liberdade. Da escravidão para a liberdade. O texto bíblico é a Epístola a Filemon, uma carta breve que está contida no Novo Testamento e que eu convido você, se você tem Bíblia disponível agora, nesse momento, a abrir no texto sagrado a fim de que você acompanhe também conosco a leitura da mesma. Mas caso você não tenha Bíblia, não se preocupe, o texto estará colocado aqui na tela, se assim Deus nos permitir, você também estará ouvindo a leitura da palavra do Senhor. Vamos ao texto então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso cooperador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que carta maravilhosa, né? Vamos então orar ao nosso Deus e pedir a sua direção, claro, para a compreensão do texto reservado para nós hoje. Bendito Senhor, com muita satisfação em nossos corações, já te agradecemos pelo dia que o Senhor nos permitiu vivenciar hoje e pedimos ao Senhor que utilizes as Escrituras Sagradas
essa porção que acabei de ler, para que os meus irmãos, amigos, qualquer um que esteja assistindo a essa palavra nesse momento, seja ricamente abençoado por ti. Nós cremos que a tua palavra é maravilhosa para produzir efeitos reais na nossa vida. Eu me coloco nas tuas mãos, apesar das minhas faltas e falhas e imperfeições, mas coloco-me diante de ti como instrumento para que a tua palavra chegue aos corações hoje. Tenha misericórdia de nós que necessitamos ouvir a tua doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante o modo como nosso Deus age tantas vezes. Deus tem caminhos misteriosos que a princípio não entendemos, mas que ao final redundam em caminhos fascinantes de Deus para a nossa vida. Há caminhos que não conseguimos compreender, mas que ao final se tornam caminhos de bênção para nós. Existem circunstâncias que nos acontecem que ficamos atônitos, sem sequer compreendê-las, mas que revelam o cuidadoso agir de Deus em prol dos seus escolhidos. Algumas prisões podem ser o caminho para a verdadeira liberdade. Ou seja, querido, algumas coisas que nos acontecem parece que vêm para nos destruir, mas depois percebemos que vieram exatamente para a razão contrária a essa, ou seja, vieram para nos libertar. Todas as vezes, queridos, que releio a epístola a Filemon, eu me impressiono bastante com a grandeza do amor de Deus. Não há amor como o amor de Deus. Alguns detalhes dessa carta merecem a nossa atenção e vão nos ajudar a compreender o texto que iremos expor nela, que é na verdade toda ela, mas de forma muito abreviada para a nossa edificação. O que essa carta tem a nos ensinar? Queridos, Paulo a escreveu por volta do ano 60 depois de Cristo, quando estava na prisão em Roma. Ali ele conheceu um outro prisioneiro cujo nome é Onésimo. Paulo descobriu que ele e Onésimo possuíam uma pessoa que lhes era comum, que era conhecida por ambos, e essa pessoa se chamava Filemon. Na ocasião desta carta, Filemon era um homem próspero que houvera conhecido a Cristo pelo trabalho indireto do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo conheceu um colossense chamado Epáfras, que conheceu o Evangelho durante as passagens de Paulo pela cidade de Éfeso. Epáfras foi a Colossos, ou a Colossos, e pregou o Evangelho, e dentre muitos se converteu um riquíssimo senhor de escravos chamado Filemon. É bem provável que a igreja dos Colossenses se reunia na casa de Filemon, que agora era um crente convicto. Filemon, de um senhor de escravos que não conhecia a Deus, ele experimenta a graça do Senhor, e experimentando essa graça, ele abre as portas de sua casa para que o Evangelho ali possa reinar, possa de fato imperar em seu lar, e o seu lar se torna a igreja na cidade de Colossos. Onésimo havia sido escravo de Filemon e também conheceu a Cristo na prisão por meio da pregação do apóstolo Paulo, anos depois da conversão de Filemon. Onésimo foi liberto e encarregado de levar consigo provavelmente 2 cartas. Uma à igreja dos Colossenses, que eu convido você em outro momento a ler, e outra, uma carta pessoal a Filemon. Onésimo estava voltando para Filemon, disposto a ser seu escravo, a receber o seu perdão e ser aceito como membro da igreja, mas não sabia o que seria dele. É importante destacar aqui, nós poderemos aprofundar essa temática num futuro mais adiante,
é que o contexto da escravidão que nós vivenciamos na época dos descobrimentos, já um contexto bem mais moderno, era completamente diferente do contexto de escravidão ali na cultura grega e romana e também no contexto de escravidão lá na cultura dos hebreus. Os escravos desse período, eles tinham seus direitos e seus deveres e eles tinham um amparo da parte de seus senhores. Claro que nem todos os senhores eram justos, mas de um modo geral haviam escravos com grandes direitos naquela sociedade, principalmente se fossem escravos de senhores ricos ou políticos importantes, costumavam ter até mais prestígio que algumas pessoas que não eram escravas. E isso você poderá verificar estudando com atenção a história. Então, nós não estamos aqui nesse vídeo fazendo qualquer apologia à escravidão, de forma nenhuma. Não cabe no nosso mundo, na nossa cultura, e especialmente nós no Brasil que tivemos a face mais amarga da escravidão ao longo da história. Mas o contexto dessa carta é esse que eu estou vos falando. Um escravo fugitivo encontra Paulo numa prisão romana, ouve o evangelho e é transformado por essa mensagem. E ele então agora, esse escravo é liberto e ele volta à cidade de Colossos levando esta carta em mãos para o amigo do apóstolo Paulo, que era o nobre e amado Filemon. Paulo escreve essa carta com que objetivo? Ele a escreve para que Filemon receba e perdoe Onésimo, que o tenha como um dos seus escravos cristãos, e que o seu nome não é mais inútil e sim útil. A palavra Onésimo significava exatamente útil, e Paulo diz que no passado ele era inútil, mas agora sim ele seria útil. Onésimo, outrora escravo, mas de um senhor muito mais cruel, que é o pecado, e lançado na prisão espiritual, agora havia sido liberto por Cristo através da pregação de Paulo. De fato, eu desconheço uma chave tão poderosa para desfazer prisões do que a chave do Evangelho de Cristo Jesus. Se tem algo poderoso para libertar, esse algo é o Evangelho. O próprio Jesus ensinou isso. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que liberta, mas ele nos liberta pela verdade do Evangelho. Cristo orou ao Pai e disse: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, queridos, Deus, ele fez mais por Onésimo. Ele o libertou da prisão espiritual, mas o libertou também da prisão física para retornar a Colossos e para retornar a Filemon. Agora Paulo pede que Filemon o receba e lhe dê alforria, pois ambos são irmãos em Cristo e membros da mesma igreja. Esta carta, ela é uma carta de amor, um amor que liberta. O amor de Paulo por Onésimo e por Filemon, o amor que Paulo pede que Filemon tenha por Onésimo e, claro, acima de tudo, o amor de Deus pelos seus escolhidos. Então, queridos, este é o pano de fundo para a compreensão do amor cristão, que nos remete ao tema de hoje, da escravidão para a liberdade. Nós fomos chamados da escravidão para a liberdade por meio do amor sacrificial de Cristo Jesus. E esse amor deve ser traduzido na vida da igreja, que é o que está em todo o contexto dessa carta. Então vamos entender algumas verdades hoje. A primeira delas é que o amor de Deus, queridos, ele não faz acepção de pessoas. Precisamos compreender que a situação dos escravos ela nunca foi boa. Porém, é necessário lembrarmos que a escravidão fazia parte da sociedade romana e era considerada uma coisa perfeitamente legal. Apesar deste fato, os pobres e os escravos compunham
a camada mais baixa daquela sociedade. Eles não possuíam qualquer prestígio, embora fossem de grande valor comercial. Escravo era uma mercadoria importante para o desenvolvimento econômico de uma família romana naquele período. Mas, como eu mencionei, os escravos de homens politicamente importantes eram tratados com certo prestígio nas camadas da sociedade. Agora, quem se interessaria pela salvação de escravos? E a resposta é Deus. Deus se interessou. É por isso que lemos na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 8 a 11. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Percebam, queridos, como a Bíblia está muito à frente do nosso tempo. Recentemente nós temos visto com pesar muitos conflitos no mundo e ainda temos visto com profunda tristeza o racismo que ainda está presente em muitas culturas do mundo. Não é só uma questão norte-americana, tão vinculada agora pela mídia, mas é uma questão muito forte em nosso país. O preconceito racial, a diferença de classes, a maneira como os que têm posses são tratados em nosso país e a maneira como aqueles que são humildes economicamente são tratados. A Bíblia está muito à frente disso, porque na Escritura o Evangelho, quando alcançou de fato as vidas, ele igualou essas vidas. E aí o que Paulo está dizendo lá na carta aos Colossenses, e que tem um reflexo também aqui na carta a Filemon, é que em Cristo não há diferenças de raças, não há diferença de cor, de condição social. Em Cristo, todos que estão em Cristo são filhos do Deus Altíssimo. Nada nos torna mais família do que o Evangelho sinceramente vivido, pregado e crido em nossos corações. Onésimo era um escravo e, vejam vocês, também um presidiário. Mas acima de tudo isso, ele era um escolhido de Deus, a quem Paulo evangelizou entre algemas. Onésimo era importante para o Senhor. Jesus morreu para salvar Onésimo. Algumas vezes nós estamos fazendo acepção de pessoas, coisa que o nosso Deus não faz. Vejo com tristeza falsos líderes que buscam alcançarem para as suas comunidades médicos, advogados, juízes, grandes empresários, fortes políticos, mas não se importam com os que estão sofrendo na sociedade, como os viciados, os mendigos, as prostitutas. Não se importam com os mais carentes, os mais pobres. O Evangelho de Cristo não é para uma classe de pessoas, mas é para todas as classes de pessoas. O Evangelho de Cristo alcança todas as pessoas. Cristo salva ricos e pobres, negros e brancos, letrados e incultos. O Evangelho alcança diversas camadas, porque em todas as camadas da sociedade, em todos os ambientes, há pessoas a quem Deus chamou para servi-lo e servi-lo com amor. O Evangelho é para você também. Você não deve achar que Cristo não possa alcançar e transformar a sua vida. Cristo alcançou Onésimo. Cristo também pode alcançar você. E é exatamente isso que queremos falar agora em segundo lugar. O amor de Deus transforma vidas. Se tem algo transformador, é o amor de Deus. Onde ele toca, o milagre acontece.
Não existe escuridão intensa que resista ao mais singelo lampejo de luz. Pensemos então na luz do Evangelho, o farol que tira os homens da escuridão para a sua maravilhosa luz. Colossenses também diz, no capítulo 1, versos 12 a 14, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse amor de Deus nos transforma. Ele nos transforma internamente e nos transforma externamente. Somos transformados interiormente pelo poder da graça de Deus. O coração, queridos, é trocado pela mais milagrosa cirurgia, a da alma, e então interiormente somos outra pessoa. Nosso ser é reprogramado por Deus e, sendo assim, Deus nos conduz a uma nova vida. E aqui nós lembramos que o Antigo Testamento fala muito bem disso. O Senhor diz que nos dará um novo coração. Tirará de nós o nosso coração de pedra e nos dará um novo coração de carne. Colocará dentro de nós o seu Espírito e fará que andemos nos seus testemunhos, nos seus estatutos e juízos. Queridos, o Evangelho ele alcança o íntimo do nosso ser e ele nos reconstrói de dentro para fora. Ele nos transforma, ele modifica radicalmente a nossa alma. E essa modificação interna é refletida numa transformação externa. Essa transformação interior produz um reflexo exterior. Nossas atitudes, consequentemente, mudam, porque mudou o nosso interior. Vejam que Onésimo, de escravo fujão, resolveu retornar ao seu senhor, suplicando perdão e levando consigo uma carta pessoal de Paulo a Filemon e a carta aos irmãos colossenses. O desejo natural de qualquer escravo é fugir, mas o de Onésimo foi retornar a Filemon. Ele queria acertar as coisas. E aí, queridos, nós chegamos a uma terceira questão fascinante aqui nesse texto. É que o amor de Deus, ele restaura os relacionamentos quebrados. Quantas vezes nós permitimos que ao longo da vida as decepções, as mágoas, as tristezas nos separem? Às vezes, dois bons amigos que caminharam uma boa jornada juntos se separam, às vezes simplesmente por maneiras diferentes de enxergar as coisas. Há muitos relacionamentos quebrados. Há pais magoados com seus filhos e estes com seus pais. Há irmãos de sangue que resolveram não se falar mais. Há tios e sobrinhos que às vezes não se suportam. E às vezes, queridos, na comunidade dos santos, na igreja do Senhor, nós deixamos que os relacionamentos se quebrem. Vamos acumulando mágoas, tristezas. Nós causamos decepções e sofremos decepções porque não estamos devidamente maduros em nossa jornada de fé. Mas aí, queridos, quando nós entendemos o amor de Deus e quando nós de fato temos como meta de vida obedecer ao Senhor, nós, ainda que isso seja difícil, mas nós perdoamos e seguimos adiante. Perdoar é uma necessidade das nossas almas. Perdoar é voltar a respirar bons ares. Perdoar é se livrar de uma asfixia emocional. Você precisa perdoar. E quando o Evangelho entra em nossas vidas, em nossos corações, nós encontramos fôlego
para perdoar. E aí Deus restaurou o relacionamento de Onésimo para com ele mesmo. Deus restaurou o de Onésimo com Filemon, e certamente Onésimo e Filemon restauraram sua comunhão perdida. Às vezes eu fico imaginando algumas coisas que o texto não diz exatamente, mas nós sabemos que a carta chegou a Filemon. Nós sabemos que Onésimo a levou. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, é uma carta que fala muito de relacionamento. Exatamente por causa de conflitos que houveram ali, Paulo sabiamente está tratando a igreja dos Colossos para que eles desenvolvam o perdão. E aí, sendo assim, eu fico imaginando aquela cena. Filemon lá em sua casa, em sua fazenda, com seus bens, e de repente ele avista de longe aquele homem vindo em sua direção, com vestes simples, trazendo uma mensagem na mão, e quando ele percebe, que surpresa! O seu outrora escravo fugitivo. Ele traz uma carta. Ele a entrega a Filemon. Filemon abre, é essa carta. Nessa carta, Paulo fala de que o evangelho que alcançou Filemon também alcançou Onésimo. E Paulo diz que agora eles são irmãos em Cristo. Paulo pede a Filemon que perdoe Onésimo. E certamente Paulo ensinou Onésimo a perdoar. E agora esses dois homens se entreolham e eu fico imaginando que eles devem ter se abraçado e se beijado, porque o perdão foi algo real na vida deles. Queridos, o amor de Deus restaura relacionamentos. Se você tem algo mal resolvido, se agarre com o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, olhe para esse texto e resolva o que não está bem. Não é resolver de qualquer jeito, não é resolver como desesperado, é resolver com prudência, sabedoria, cuidado. É preparar-se para isso, é ter a intenção de resolver, orar sobre isso e se colocar nas mãos de Deus e pedir forças para resolver o que não está bom. E eu tenho certeza que o nosso Deus ouvirá o seu clamor. O verdadeiro amor de Deus é libertador. Diversas vezes nos encontramos prisioneiros das grades humanas, mas também das grades da alma. Alguns são prisioneiros de outras pessoas, pois não conseguiram perdoá-las. São prisioneiros de pecados que não conseguem abandonar. Talvez você tenha vivido uma vida aprisionada a tantas coisas ruins até aqui. Não só a mágoa, não só a feridas abertas, mas prisioneiro de vícios, prisioneiro de pecados diversos, prisioneiro de profunda depressão espiritual. Eu quero dizer que há um Deus que nos ama e que pode mudar a nossa história e pode nos fazer homens e mulheres de grande valor. Então, querido, Onésimo foi da escravidão para a liberdade. E você? Permanecerá algemado a essas coisas ruins? Ou buscará de Deus a liberdade? Quero dizer que você, por você mesmo, não pode libertar-se, mas o Deus a quem estou pregando hoje, Ele pode libertar você. E se essa palavra está tocando sua vida, é muito provável que Ele esteja fazendo isso agora. E então eu te convido a orar e a pedir: Senhor, liberta-me e serei livre. Se você crê que o Senhor pode mudar sua história, sua vida, ore comigo nesse momento. Bendito Senhor, amado Pai,
Quero agradecer a Ti pela oportunidade de compartilhar esta palavra e peço ao Senhor que a use para transformar vidas. Quero colocar essa pessoa que agora está orando diante de Ti, a quem eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo agora. Conhece as necessidades, os medos, as lutas, toda a história e tem poder para transformar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor opere sua graça sobre nós e que o Senhor faça toda a diferença, porque a palavra é tua, a obra é tua e os corações são teus. Em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez te agradecer de todo o coração por você ter nos assistido até aqui. Se você está assistindo um vídeo nosso pela primeira vez e deseja contribuir de alguma forma com o nosso canal, a única coisa que nós pedimos é que você possa se inscrever. Isso não vai te custar absolutamente nada, é simplesmente para que nós possamos alcançar um número desejável de inscritos e com esse número nós possamos divulgar melhor a palavra de Deus. Mas fique à vontade para fazer ou não. De qualquer maneira, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe ricamente e que o Evangelho transforme, mude sua vida como tem mudado a nossa e a de tantas pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir. Forte abraço em Cristo Jesus.